Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, ao Coisas da Tereza, e hoje eu vou falar sobre uma personagem da história do Brasil muito polêmica, que ela teve bastante influência no primeiro reinado. É a personagem Domitila de Castro Campinello, a Marquesa de Santos, que está sendo mostrada nessa novela das 6, essa novela Novo Mundo, né? Então é o seguinte, gente, quando a gente pensa na Marquesa de Santos, na Domitila de Castro do Campinello, a gente pensa numa mulher promíscua, numa mulher sensual, numa mulher que ela usou e utilizou da sua sedução para ela conseguir o que ela queria, né? Então, quando a gente imagina a Domitila, a gente sempre imagina ela como a amante do Dom Pedro. Eu também, no princípio na minha vida, a primeira vez quando eu ouvi falar alguma coisa sobre a Marquesa de Santos, foi naquele filme Independência ou Morte, que foram protagonizados pela Glória Menezes e pelo Tarcísio Meira. A princípio eu pensava que a Marquesa de Santos era uma personagem ficcional do filme, que ela existia somente só para colocar alguma ação no filme e tudo, mas não. Pouco depois eu descobri que ela foi uma personagem real. E o seguinte, as pessoas só imaginam a Marquesa de Santos como a amante do Dom Pedro, né? Aquela mulher fatal que utilizou, aquela mulher corrupta que causou tantos sofrimentos à imperatriz Dona Leopoldina, né? E que o seguinte, que as imagens que se passam nos filmes, nos seriados, nas novelas, infelizmente aumentam muito só esse lado, só esse aspecto negativo da Marquesa de Santos, como amante do Dom Pedro, né? Mas a Marquesa de Santos, gente, ela também teve um outro lado dela. Um outro lado que é muito pouco conhecido pela maioria dos brasileiros. E é justamente esse lado aqui, em que o Paulo Resulti, ele vai mostrar no seu livro o lado da Domitila, o lado dela pós o relacionamento com o Dom Pedro, né? Existiu vida para ela após o relacionamento com o Dom Pedro. Mas para a mídia, o que mais interessante é ver ela somente como a amante do imperador. É por isso que tantos brasileiros têm ódio da Marquesa de Santos, né? Porque só é mostrado esse lado, esse aspecto negativo dela, dessa mulher que usou e abusou do poder no primeiro reinado, dessa mulher que usou do seu poder de sedução, dessa mulher que infelizmente trouxe desgostos à imperatriz Dona Leopoldina, que foi uma grandíssima mulher, né? Mas que infelizmente o Dom Pedro ele não soube colocar limites nessa relação com a Marquesa de Santos. Porque tá tudo bem, como falou naquele documentário do Dimas de Oliveira Júnior, aquela secretária de Sorocaba, né, aquela secretária de Cultura de Sorocaba, a Sheila Castro-Povo, ela falou o seguinte, né, que o Dom Pedro se apaixonou-se pela Marquesa de Santos, né? A Marquesa de Santos tinha alguma culpa, ela também se apaixonou por Dom Pedro. Tá, tudo bem. No coração realmente ninguém manda, como ela mesma disse. Mas eu acredito que o Dom Pedro devia ter colocado um limite nessa relação. Como muitos outros homens daquela época faziam. Muitos homens tinham amantes, mas não colocava para se confrontar com a esposa. Eu acho que esse foi o grande pecado do relacionamento entre Dom Pedro e Domitila. Quanto ao casamento de Dom Pedro com a imperatriz, infelizmente, foi um casamento arranjado, foi um casamento por política. Eles não se casaram por amor, né? Só que assim, acontece que também na monarquia eles também eram humanos. E a imperatriz acabou se apaixonando pelo Dom Pedro, mas o Dom Pedro não se apaixonou-se pelaquela digna mulher que ela realmente foi, a imperatriz. E então
Só que é o seguinte, pessoal, antes da Marquesa de Santos vir na vida do Dom Pedro, ele já tinha amantes, né? Em 1821 já existe uma carta de Dona Leopoldina dizendo o seguinte para a irmã dela, para Maria Luísa, que ela se comunicava com muita frequência com a Maria Luísa pelas cartas, que o Dom Pedro estava fazendo a corte a uma mulher chamada Dona Joaquina, que era a esposa do general Jorge de Avilés, e que, infelizmente, ela já não era amada. Ela via que ela não era amada. Então, assim, as escapulidas do Dom Pedro I já existiam bem antes da Marquesa de Santos entrar no jogo. Acontece que com a Marquesa de Santos é que foi mais sério. E foi um caso que extravasou a alcova, extravasou a cama para a política. Eu acho que esse foi o único erro desse relacionamento. Porque o Dom Pedro poderia até não amar a imperatriz, mas eu acredito que ele tinha que, por obrigação, respeitá-la como imperatriz do Brasil. Se ele não amava como mulher, mesmo ela sendo esposa dele, eu acredito que ele devia ter colocado um limite nessa relação com a Marquesa de Santos. Para ela não bancar a imperatriz. Sim, que os direitos de imperatriz tinham que ser os direitos de Dona Leopoldina, que foi uma grandíssima mulher, né? Mas que infelizmente sofreu muito com essa relação. Então, a depressão também de Dona Leopoldina já era também uma coisa que foi herdada também dos Habsburgos, né? Os Habsburgos foram a família que mais governou a Europa, eles governaram a Europa por mais de 600 anos, 600 e poucos anos que eles governaram. Começaram a governar de 1200 e alguma coisa e terminaram quase já no início do século XX, né? Acredito eu que o último czar da Rússia, não sei, essa informação apenas é o que eu acho. O último czar da Rússia que foi assassinado, eu acredito que ele era um Habsburgo, não tenho certeza, tá? Então, por favor, pesquisem aí. Então, é o seguinte, pessoal, Dona Leopoldina sabia que entre as monarquias os reis não se casavam por amor, que era um contrato. Ela mesma diz nas cartas que ela fala para a irmã dela, para Maria Luísa, que nós, em princesas, nós somos como um peça de dados, né, que serve apenas no jogo, né, no jogo político, no jogo de poder. Mas acontece o seguinte, a princípio a relação do Dom Pedro com a Marquesa de Santos, ela foi discreta. Como qualquer outra relação entre amantes, ela foi uma relação discreta. Depois foi que foram se escancarando mais essa relação. Essa relação com o Dom Pedro, com a Marquesa de Santos, foi feita de altos e baixos, né? Altos e baixos. E acontece o seguinte, a Marquesa de Santos, ela foi barrada em 1824, poucos meses depois do nascimento da sua filha, Isabel Maria de Alcântara Brasileira, duquesa de Goiás. A Marquesa de Santos ela foi barrada no Teatrinho Constitucional. E isso não é mostrado no documentário do Dimas de Oliveira Júnior, né? É um grande documentário. Se vocês são interessados na história da Marquesa de Santos, então eu recomendo a vocês que vocês assistam. Mas assim, não falam que a Marquesa de Santos foi barrada no Teatrinho Constitucional, né? Por ter sido a amante do imperador, ela foi barrada. E o Dom Pedro suspendeu o teatro, suspendeu a companhia, porque o diretor não deixou a nova Castro entrar no Teatrinho Constitucional. Outra coisa que também não é mostrada no documentário do Dimas de Oliveira Júnior, a Marquesa de Santos, História Real, é que dizem, os boatos falam que a Marquesa de Santos tentou entrar nos aposentos da imperatriz e que o ministro Marquês de Paranaguá impediu a entrada da Marquesa de Santos e colocou a Marquesa de Santos para fora. Se isso foi verdade ou não, se isso foi apenas boato ou se isso foi verdade ou não, acredito que foi um grande erro, foi um grande erro da Domitila. Acredito que sim, foi um grande erro ela ter querer entrar na antecâmara da imperatriz, a imperatriz convalescente, né? Mas
Paulo Resulta defende que isso aqui foi histórias, não foi nada comprovado, que a Marquesa de Santos tentou entrar nos aposentos da imperatriz quando ela estava doente. Outro fato que também existem algumas coisas naquele documentário ali que não são realmente verdadeiras. A Marquesa de Santos, ela não foi baronesa de Santos. Ela já galgou com o título, ela já entrou com o título de nada, uma simples divorciada, para viscondessa de Santos, não baronesa de Santos, porque barão, baronesa são os menores títulos na nobiliarquia. Então, ela já entrou como viscondessa de Santos, e depois ela entrou como viscondessa de Santos em 1825, e em 1826 o Dom Pedro a elegeu Marquesa de Santos. Outra coisa também ali que fala o seguinte, que o Dom Pedro, ele se enfastiou-se da Marquesa de Santos como ele fez com as outras amantes. É mentira! Ele não se enfastiou-se dela. Acontece era porque a política exigia que ele se casasse com uma nobre europeia, com uma princesa, uma estirpe. E a Marquesa de Santos não era princesa, coisa nenhuma. Então, o seguinte, a imagem do Dom Pedro na Europa estava muito mais suja do que pau de galinheiro, porque foi acusado de dizer que ele matou a imperatriz, de que ele chutou a imperatriz grávida, né? Hoje a ciência já comprovou que não. E no ano de 2012, a Valdirene do Carmo Ambiel e a sua equipe de arqueólogos de São Paulo, eles analisaram os corpos de Dom Pedro I, de Dona Leopoldina e de Dona Amélia, que foi a sua segunda esposa, a substituta de Dona Leopoldina. E eles tiveram um tratamento especial no cadáver de Dona Leopoldina, dizendo que ela não sofreu nenhuma fratura, claro, apesar de quase 200 anos depois da morte da mulher, né? Mas ela não sofreu nenhuma fratura, não houve nenhum indício de envenenamento. O mais provável que a imperatriz faleceu foi de tifo, ou faleceu também, na hora ela teve uma eclâmpsia, né? Na qual não sobreviveu nem ela, nem sobreviveu a criança, não é isso? E acontece o seguinte, eu acredito que a depressão na qual Dona Leopoldina estava envolvida também, porque seu marido se envolveu com outra mulher, com outras mulheres, acredito que isso deve ter contribuído também, de certa forma, para acelerar o processo da doença da imperatriz. E aconteceu o seguinte, e ela acabou falecendo, né, e como naquele tempo também já existiam muitas as fofocas, então a casa da Marquesa de Santos também foi apedrejada. O médico, o barão de Inhomirim, foi acusado de estar mancomunado com Domitila para poder envenenar a imperatriz. E hoje a gente sabe que, os arqueólogos sabem que isso não foi bem verdade, né? Que não houve envenenamento, não houve espancamento, enfim, que não houve nada, não houve nada disso, né? Mas, enfim, tem gente que prefere acreditar que houve o espancamento que o Dom Pedro chutou a imperatriz grávida e que a Marquesa de Santos tentou envenenar a imperatriz e tal. É lógico que Dona Leopoldina, no auge do seu delírio, ela possa ter imaginado que ela foi envenenada. É natural, é uma pessoa que está em estado de delírio, né? Então, toda coisa que essa pessoa for dizer é perdoável, né? Porque ela estava em estado de delírio, a febre alta, a perca da criança, enfim, em tudo isso, né? E aconteceu o seguinte, lá naquele outro documentário diz o seguinte, que se a imperatriz Leopoldina, nos seus salões, ostentava a coroa, Domitila, a favorita, era o polo oposto, chamando para si os valores da terra, trazendo para si muita autêntica nobreza, mas muita gente sem título. Grande mentira também, porque muitas das pessoas compravam títulos à Marquesa de Santos. Muita gente obtinha títulos graças a um pagamento que era liberado para ela.
Ela não chamava para si os valores da terra, não. Era gente que conseguia pagar para ela para se obter títulos de nobreza e muitas outras gente que assim, muitos que eram pagos, né, para obter esses títulos de nobreza e outros que, como é que se diz, pagavam para ela obter favores. Então ela não deu esses títulos de graça, não, gente. Ela não deu esses títulos de graça, certo? Então eram pessoas que compravam para ela esses títulos de nobreza, né? Então não foi exatamente assim, de graça que ela doava, não, certo? Lá a casa da Marquesa de Santos era um verdadeiro escritório de negócios. E o Dom Pedro, infelizmente, cometiu o que muitos políticos hoje cometem, nepotismo, né, com a família da amante. Privilegiava amigos e parentes da favorita. E o seguinte, a Marquesa de Santos, ela teve uma influência muito grande no Tratado da Independência do Brasil, né? No Tratado de Independência, ela teve uma influência muito grande. Em 1825, quando o Charles Stuart veio para visitar o Brasil para resolver o Tratado de Independência, porque a Inglaterra estava intimamente envolvida em todos esses problemas brasileiros, então o Charles Stuart foi lá, primeira dizem que ele foi visitar a Marquesa de Santos, que depois ele foi visitar a Imperatriz. Por isso que a Imperatriz, no desgosto, né, das suas cartas, ela fala para Flack, né, dizendo assim, que infelizmente aqui anda tudo transtornado, né, infelizmente mulheres infames como se fossem Pompadour e Maintenon, né, e ministros da Santa Aliança que governam tudo torpemente, né. Então, essa só uma alusão que ela faz à Marquesa de Santos, né. E outro que ela faz é o seguinte, meu marido só se interessa pela maldita bruxa, né? Enquanto a outra, ela se refere a ela mesma. Pode acontecer o que quiser. É lógico, é natural, de uma esposa que foi traída, né? Claro que nenhuma esposa vai se referir positivamente à amante de seu marido, é óbvio, né? Então entendemos a dor da imperatriz Dona Leopoldina. E aconteceu o seguinte, mas acontece assim, que em 1826, a Marquesa de Santos, ela teve quase 5 filhos com o imperador. Foi a Duquesa de Goiás, foi a Pedro de Alcântara brasileiro, que nasceu na mesma época, nasceu 5 dias depois do nascimento de Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I e de Dona Leopoldina, e Isabel Maria de Alcântara, três Isabel Marias, né? Mas desses 5 filhos, só 2 vingaram. E outra coisa, a relação entre a Marquesa de Santos e a irmã dela, a Benedita, né? Que houve aquela história de que a Marquesa de Santos tentou matar a irmã, né? O Paulo Resulti, ele disse que apenas não... Paulo Resulti, aqui no seu livro, ele diz assim, que não foi comprovado nada com relação a se a Marquesa tentou matar a irmã ou tentou não matar a irmã, né? E outra coisa... O atentado à vida de Benedita aconteceu em 1827. Dom Pedro teve um caso com Benedita em 1823. Portanto, 4 anos antes. 4 anos antes. E foi um breve caso que nasceu um outro filho bastardo de Dom Pedro I, chamado Rodrigo Delfim Pereira, que era filho justamente de Benedita com ele. E que quem criava esse filho era o marido dela, que era o Boaventura, né? Era o Boaventura. Mas é o seguinte, o Boaventura, ele foi muito bem recompensado pelo par de chifres que levou. Ao criar o filho bastardo de Dom Pedro I, o barão, ele ascendeu ao título de barão, o Boaventura. Ele ascendeu ao título de barão e ele também
ele foi intendente geral das fazendas de Santa Cruz. Então, ele, padre Chifre, foi muito bem recompensado, né? E a Benedita, a irmã da Marquesa de Santos, ela também era uma mulher, ela já tinha filhos com o bispo de São Paulo. Dizem que, para vocês terem uma ideia, quando houve o banimento da família Castro Canto-Melo, a Benedita foi a única dos Canto-Melos que não saiu do Rio de Janeiro. Ela ficou no Rio de Janeiro até 1853 e ela faleceu por lá. Ela faleceu e ela casou as filhas, inclusive ela foi sogra de um dos personagens também mais polêmicos também da história do Brasil, foi o tal de José Banchental, né, que era um judeu errante, né, era um cara que era um agente duplo, né, eu não sei muito sobre a vida dele. Mas José Banchental foi genro de Benedita. E outra coisa, ela concedeu uma entrevista a um deputado lá, sei lá, um cara que era espanhol lá, chamado José de Lavate, e disse que ela era uma pessoa alegre, Benedita, que ela, se a solidão não foi o destino de Domitila, a solidão também não foi o destino de Maria Benedita. Não. Ela continuou, ela teve inúmeros amantes depois da morte do marido, ela teve inúmeros amantes. Ela bebia como um alemão, ou seja, ela bebia que nem um homem, e quando ela bebia, ela falava e dizia diabruras. E ela falava para ele sobre os namoros que ela teve com Dom Pedro I, então não foi só uma vez, foi mais de uma vez, e que ela era dominante na arte do pompoarismo. Se vocês não sabem o que é o pompoarismo é a arte de fazer sexo com excelência. Dizia que a Marquesa e que as filhas dela eram chamadas de romanistas, né? Romanistas, que é a mesma coisa do pompoarismo. Eram romanistas. Mas que nenhuma delas superava a Benedita. Então, Benedita era craque em dar prazer aos homens. Então, educação austríaca nenhuma, como disse Paulo Resulti, iria preparar uma arquiduquesa para tão cruel rivalidade, né? E o seguinte, ela morreu lá em 1853, e tempos depois, a relação dela com Domitila, ela conseguiu perdoar a irmã, né? Se houve realmente esse possível atentado ou não, né? Ela conseguiu depois, com o tempo, falar com a irmã e as duas, né? E as duas, enfim, se tornaram pelo menos amigas, né? Mas é o seguinte, a Benedita, ela foi a única dos Castro de Campos que durou mais tempo no Rio de Janeiro. E às vezes eu me pergunto, será que Dom Pedro, mesmo casado com Dona Amélia, ainda não mantinha, minha gente, encontros secretos com Benedita? Será? Isso a história nunca vai provar, né? E ela, eu posso até dizer o seguinte, que a vitória final foi mesmo de Benedita. A vitória final foi dela. A vitória final foi dela. Não foi tanto de Domitila, mas foi a vitória final mesmo, foi de Benedita. Então, gente, é o seguinte, só que assim, a Marquesa de Santos, ela também teve aspectos muito bons, muito positivos nela, na vida dela, né? Só que ela é igual aquela música, as pessoas preferem jogar pedra, jogar cocô nela, como aquela música da Geni Zeppelin, né? Então, joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, né? Aqui tá do mesmo jeito, joga pedra na Domitila, joga bosta na Domitila, né? E o seguinte, ela não deu pro Chalaça, tá? Ela não transou com Chalaça, como dizem que mostra na novela. Ela não transou com Chalaça, tá? E ela também não transou com o inglês, como também mostrou lá, né? Ela não transou com o inglês também, né? Não conheceu o Joaquim na novela, que Joaquim é um personagem fictício, né? Então ela não deu pro Chalaça, não deu para o inglês, e também não conhecia o Joaquim, que era um personagem fictício da novela. Então, eu acho assim que
Já jogaram pedra, gente, já jogaram cocô demais na imagem dessa mulher. Ainda vem novelas, ainda vem filmes ainda, só para mostrar esse lado negativo da mulher. Então, eu acho assim, eu acho que o espírito dessa mulher não descansou em paz. Eu acho que não. Porque o tanto que essa mulher é achincalhada, ainda jogam pedras, já jogaram pedras, já jogaram cocô nessa mulher em vida, em morte, ela também não fugiu a isso. Então, gente, assim, se vocês são um pouco interessados também na história do Brasil, na história do Império, não procure estudar a fundo também a história dessa mulher. Porque também, eu também tinha um ódio também da Marquesa de Santos, como muitas das pessoas têm, né? Eu também tinha, assim, ao mesmo tempo em que eu tinha um ódio, eu também tinha um fascínio grande por ela. Então, qualquer notícia que se falava da Marquesa de Santos, eu já queria saber, né? Eu já queria saber. E assim, a primeira Marquesa de Santos que eu vi no cinema foi a Glória Menezes, que eu acho que é a que mais chegou perto do real. Depois eu vi a Maitê Proença. A Marquesa de Santos da Maitê Proença realmente é uma putinha muito safada e muito sem vergonha. E isso manchou ainda mais a fama da Marquesa. A Marquesa de Santos, da Luana Piovani, também, né? Uma Marquesa muito romantizada, se encontrou com Dom Pedro na chuva, que não foi da verdade, não foi daquele jeito, né? Uma mulher que tinha uma despeitinha com a imperatriz, chamava a imperatriz de gorda, e isso também assim enquadrou mais ainda a imagem da Marquesa. Aí agora tá vindo também essa outra, da novela, né? Tá vindo essa outra da novela que eu vou tentar acompanhar e vou ver como é que foi feita essa Domitila. Mas eu já fui informado de que, né, tem alguns aspectos bastante negativos sobre ela. E o povo brasileiro que mal conhece a sua história, que mal conhece a história da nossa independência, que mal conhece a vida dos personagens históricos, aí vendo uma novela como essa, não se preocupa em saber a verdade, não se preocupa em saber a história dessa mulher, já vão jogar pedra e cocô nela novamente. Pedra e bosta, como diz na música do Chico Buarque da Holanda, né? Então é o seguinte, pessoal, procurem ler a história mais, a história do Brasil, a história dessa mulher. Ela também teve aspectos muito positivos, né? E se você for olhar também nessa relação da Marquesa de Santos com o Dom Pedro I, ela também sofreu, né? Ela também sofreu. Primeiro, o sonho para ela acabou. Não se tornou imperatriz do Brasil. Ela não ficou com o bolo inteiro, ficou só com a metade do bolo, que foi São Paulo. E outra coisa que muitas vezes as pessoas também não pensam, que ela nunca mais viu a sua filha, a Duquesa de Goiás. A última vez em que ela viu a Duquesa foi quando a Duquesa tinha 5 anos de idade. E nunca mais a Marquesa de Santos, depois que ela foi expulsa da corte pela segunda vez, ela nunca mais viu aquela filha dela, até o último dia de sua vida. Eu imagino que isso deve ser muito triste para uma mãe, não poder ver a filha. E quem acabou ocupando o lugar de mãe no coraçãozinho da Duquesa foi a imperatriz Dona Amélia. Outro mito que o Paulo Resulti, ele derruba aqui, foi dizer que as pessoas dizem que Dona Amélia chegou aqui para o Brasil para ser a mãe dos filhos de Dona Leopoldina e que Dona Domitila, Marquesa de Santos, cuidasse do que era seu. Em primeiro lugar, ela nem soube da existência da Duquesa de Goiás. Ela foi saber da existência da Duquesa depois, quando a Duquesa já estava em Munique, né? Então, ela ficou responsável, ela e a mãe dela, a Duquesa Amélia Augusta, ficaram responsáveis pela criação da Duquesa. Então, a Dona Amélia foi uma espécie de mãe postiça e a Duquesa Augusta Amélia foi uma espécie de avó postiça para a pequena Duquesa de Goiás. E quando a Duquesa se casou-se com o Conde Feuberg, lá da Alemanha, as duas filhas que a Duquesa de Goiás teve
tiveram os nomes da mãe postiça, Dona Amélia, e da avó postiça, que era a imperatriz Amélia Augusta, né? E então, acredito que a duquesa de Goiás, né, com o tempo se esqueceu da mãe verdadeira, não por culpa da Domitila, mas por culpa também do Dom Pedro, que separou mãe e filha, e nunca mais a Marquesa de Santos viu essa filha, a duquesa de Goiás. Tá, tudo bem, ela teve outros filhos, né? Ela teve mais outros filhos com o seu segundo companheiro, o Rafael Tobias de Aguiar, né? Mas eu acredito que como mãe, mãe que é mãe nunca esquece o filho, né? Eu já li certa vez uma obra de Adalberto Rangel, que dizia que a Marquesa de Santos tinha vontade, às vezes, de ir lá na Alemanha, atravessar o mundo, mas ela desanimava, porque ele dizia que achava que a duquesa já não sabia mais nem falar o português corretamente. E só quando foi no testamento da Marquesa de Santos, ela dá uma joia, né? Ela não se esqueceu dessa filha dela. Ela dá uma joia de brilhantes, porque a joia de brilhantes tinha que ser dada para a duquesa de Goiás. Mas só que essa peça foi desviada pelo genro da Marquesa de Santos, que foi o Pedro Caldeira Brant, que foi o marido da segunda Isabel Maria de Alcântara brasileira, que foi a Condessa de Iguaçu, que foi aquela que Dom Pedro só a reconheceu no seu leito de morte. E o seguinte, e depois a Marquesa de Santos cuidou da filha, seu amor de Dom Pedro, mas isso ninguém pensa, né? As pessoas só pensam no lado sexual da Marquesa de Santos, porque é o mais interessante, porque é aquele que dá mais ibope na vida dela, né? E o seguinte, ela depois, deve ter sido muito duro a ida dela novamente para São Paulo, e ela só conseguiu arranjar um companheiro 4 anos depois, quando ela conheceu o Rafael Tobias de Aguiar, que era o líder do Partido Liberal de São Paulo, né? Viveram juntos por 9 anos, tiveram vários filhos, e depois, oficialmente, em 1842, eles se casaram. Se casaram e viveram juntos até a morte de Tobias de Aguiar, que aconteceu em 1857, né? E o seguinte, a Marquesa de Santos, ela contribuiu muito para que o Partido Liberal de São Paulo vencesse, né? Se vocês não sabem, o Partido Liberal foi o responsável pela antecipação da maioridade de Dom Pedro II, porque ele, a princípio, poderia só governar quando tivesse com 18 anos, mas com o golpe da maioridade, ele conseguiu para governar aos 14 anos, né? Tinha até um lema que dizia assim: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e vive a maioridade, tá? Outra coisa que também pesa sobre Domitila. Além de tudo, ainda disseram que a família da mulher era uma sequestradora de bebês. Quando Dom Pedro, Dona Leopoldina e a Domitila e os outros estavam naquela viagem à Bahia, disseram que a família dela, disseram que o herdeiro legítimo do trono havia morrido e que a família dela colocou o outro para ficar no lugar do bebê, do bebê morto, né? E aconteceu o seguinte, mas só que isso aí é totalmente fora de contexto, porque o Dom Pedro II é filho legítimo de Dom Pedro I com Dona Leopoldina. Se vocês observarem, o Dom Pedro II, ele tinha as características totalmente da mãe. Ele era branco, claro, olhos azuis dos Habsburgos, ele era um homem que gostava muito de leitura, ele era uma pessoa extremamente culta, extremamente educada, e o que ele herdou do pai dele foi só epilepsia, o ser mulherengo, que o Dom Pedro II também teve, as suas escapadinhas, tá? E também o gosto pela maçonaria. Mas o Dom Pedro II, ele era totalmente mais parecido com a família Habsburgo, que era a família da sua mãe legítima, Dona Leopoldina. Então, essa história da família Castro ter trocado as crianças está totalmente fora
fora de propósito, uma conversa totalmente mentirosa. Mas quem inventa um ponto, aumenta. Quem inventa um conto, aumenta um ponto, né? Mas nunca foi colocado em questão, até porque realmente Dom Pedro II é filho de Dona Leopoldina e de Dom Pedro I. Então a família da Marquesa de Santos não trocou. O filho que realmente foi morto, com poucos meses de vida, foi o filho dela com Dom Pedro, que o Dom Pedro queria fazer ele de Duque de Bragança, né? Tá, mas tudo bem. Depois do relacionamento, do término do relacionamento de Domitila com Dom Pedro, né? Ela conseguiu seguir assim sua vida. Ela viveu junto, ela viveu 25 anos com Rafael Tobias de Aguiar, que foi seu segundo marido. Ela viveu 25 anos com ele, 9 anos juntos e mais 14 anos casadas legalmente. E o seguinte, quando o Partido Liberal foi derrotada lá, muitos membros do Partido Liberal foram presos, inclusive Rafael Tobias de Aguiar, a Marquesa de Santos, ela, através de um procurador, ela intercedeu a Dom Pedro II para que ela fosse presa junto com seu marido, porque ele estava precisando de remédios. A princípio, Dom Pedro II quis, mas depois não quis, e ela solicitou novamente que o Dom Pedro, para Dom Pedro II, filho do homem que ela teve um caso, filho do homem que ela tanto amou, para que ela fosse presa junto com Rafael Tobias de Aguiar. E isso foi concedido. Ela e mais outras pessoas foram presas juntos com seu marido, Rafael Tobias de Aguiar, que estava doente. Ela conseguiu que ele fosse tirado da fortaleza de Lages para a fortaleza de Vila Guinon, que lá era bem melhor e era lá onde ela pudesse tratá-lo. E eu fico às vezes me perguntando, será que uma pessoa que é aventureira, uma pessoa que é interesseira, será que ela faz isso? O interesseiro só quer saber do bem bom, né? Será que um interesseiro faz isso? Se ela fosse realmente tão aventureira, tão interesseira como dizem, será que ela não tinha arranjado outro enquanto o Tobias estava preso? Né? Então, é um caso também a se pensar. A Marquesa de Santos, ela também, para quem não sabe, ela ajudou na construção da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo em 1832. Para quem não sabe, ela sustentava a Roda dos Expostos em São Paulo. Você sabe, por acaso, o que é a Roda dos Expostos? A Roda dos Expostos é aquele lugar onde é o ancestral do orfanato, são os papais do orfanato hoje em dia. Era um lugar onde se colocava as crianças, filhas das ligações espúrias, daquelas crianças que eram rejeitadas pelos pais, filhos de mães solteiras, filhos de prostitutas, filhos concebidos, filhos adulterinos, filhos concebidos fora dos laços matrimoniais, né? E ela ajudava aquela casa lá. A Roda dos Expostos era o seguinte, a mãe, para não ser reconhecida, colocava aquela criança lá, e aquela criança era girada, assim, e ela parava lá dentro, né, para justamente, enfim, os pais ficarem incógnitos, né? Tem até um ditado que diz assim, que ela falava assim, né, que São Paulo está cheia de mulheres bonitas, casadas, solteiras, todas muito honestas, né? Mas no entanto a roda dos enjeitados não cessa de receber crianças, e a mãe delas é sempre a Marquesa de Santos. Eu aceito com satisfação essa maternidade. Ela falava assim, né? Porque tudo ia cair depois na conta dela, né? Caía na conta dela, porque ela era quem sustentava a Roda dos Expostos em São Paulo. Diz que quando foi no governo do seu marido, o Tobias de Aguiar, ela conseguiu abrir um dispensário para os pobres. Ela, apesar dela ser uma mulher separada, ela não queria que a filha dela também fosse uma mulher separada. Ela até ameaçou dizendo que para a filha dela se a filha dela se separasse da filha e se separasse da mãe, né? As mais virtuosas sofriam, quanto mais as que dão motivo, né? Não sei se ela pensou na Imperatriz Leopoldina quando ela disse isso, né?
Então, à medida que a Marquesa de Santos vai ficando mais velha, ela vai adquirindo mais características parecidas com as da Imperatriz Leopoldina no aspecto da caridade, né? E o seguinte, ela patrocinava estudantes da escola que não podiam estudar, né? Há uma lenda que fala que a Faculdade de Direito de São Paulo foi graças à Marquesa de Santos, mas o Paulo Resulta, ele desmente aqui. Diz que, na verdade, isso aí já era um projeto que já era dos Andradas, um projeto que já era do Visconde São Leopoldo, sei lá, que ele vai falar no livro que assim. Mas acontece o seguinte, qual era a relação da Marquesa de Santos com os estudantes, com a Faculdade de Direito de São Paulo? Porque em 1827 foram fundadas duas faculdades, a de São Paulo e a de Recife. E foram inauguradas no dia 11 de agosto. Por isso que o dia 11 de agosto é considerado dia do estudante, né? Lembrando muito bem daquela música do Milton Nascimento, né? Quero falar de uma coisa, coração de estudante, a que se cuidar da vida, né? Faz muito lembrar essa música do Milton Nascimento. E o seguinte, a Marquesa de Santos, muito antes de existir o Bolsa Escola do PT, né? Muito antes de existir o Bolsa Escola, a Marquesa de Santos, ela doava dinheiro para aqueles estudantes que não podiam pagar, né? Não podiam pagar. Ela doava. Uma filial da Faculdade de Direito era nos terrenos da Marquesa de Santos, né? Era nos terrenos da Marquesa de Santos. Então, o seguinte, ela patrocinava esses estudantes. Ela também, como é que se diz? Ela, sim, com relação também ao cemitério da Consolação em São Paulo. Outro mito que também o Paulo Resulta e derruba é o seguinte, foi que as pessoas dizem que era no terreno da Marquesa. Não foi terreno da Marquesa. A Marquesa de Santos, apesar, assim, as únicas relações dela com o cemitério da Consolação é pelo fato dela estar enterrada lá. Ela é o túmulo 3, se eu não me engano. A mãe dela parece que é o túmulo 2. E o seguinte, ela deu 6 contos de réis para que a Consolação comprasse, a municipalidade comprasse o terreno, né? Mas não era terreno dela. Era terreno, era que pertencia a São Paulo. Mas assim, ela doou 6 contos de réis para que a Consolação comprasse o cemitério. Ela doou 2 contos, ou 4 contos de réis para a capela lá, para o cemitério da Consolação. Porque antigamente muita gente era enterrada dentro das igrejas. Então aquilo ali já estava gerando um foco de doenças. E as pessoas já estavam querendo ser já enterradas já, né, nos espaços fora das igrejas, nos espaços que eram agregados às igrejas. E o seguinte, essa foi a única contribuição da Marquesa de Santos para o cemitério da Consolação. Outro fator também muito interessante da vida dela é que ela foi uma das pessoas mais milionárias de São Paulo, uma das mulheres mais milionárias de São Paulo, e quando ela falece, ela deixa uma gorda parca de seu testamento para os pobres que não pediam esmolas. Ela se filiou à Ordem Terceira do Carmo, como irmã professa, irmã leiga. Ela se filiou à Ordem Terceira do Carmo, né? E o seguinte, e ela também, no testamento dela, ela deu liberdade lá para a sua escrava, chamada Carolina, né? E que permitia que Carolina só se casasse com pessoas que tivessem bom costume. Outro testamento dela, ela também disse que para uma outra escrava lá, para ser libertada, uma escrava, Josefa, com a sua filha, desde que a escrava não tomasse bebidas espirituosas. Eu já vi aí, por aí em alguns sites, em alguns vídeos, e que a Marquesa de Santos virou também uma pombagira. A Marquesa de Santos era totalmente católica, né? Então, o seguinte, uma pessoa que condena uma outra porque ela está bebendo bebidas espirituosas, não pode ir para o candomblé, né, gente? Então, é o seguinte, então esses são os fatores que fazem com que a gente possa olhar com um olhar mais humano a Marquesa de Santos. Então, pare de jogar pedra, gente, pare de jogar bosta nessa mulher e olha a história dela,
Poxa, a mulher viveu 69 anos. Dos 69 anos para 70, que foi completo, só 7 ela passou como amante do Dom Pedro. Então, 63 anos foi sem ele. Então, existiu vida para ela após o relacionamento dela com o Dom Pedro I. Então, espero que vocês parem de jogar pedra e cocô, por favor, nela, e observe mais um pouco essa história dela. Se ela fez algum mal à imperatriz, com certeza ela já pagou pelo mal que ela fez. Ela morreu de intercolite aguda, né? Dizem intercolite dói mesmo, mata, né? Ela morreu de intercolite aguda e ela morreu no dia 3 de novembro de 1867, né? E eu espero que vocês tenham uma nova visão sobre a Marquesa de Santos. E se tem algum erro histórico nesse vídeo, então, por favor, pode escrever aí embaixo. Tchau, um beijo pra vocês.